Ontem à noite nós paramos o nosso estudo em Deuteronômios capítulo 32. Eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Moisés, capítulo 32. A lei de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Deuteronômio 32. Vocês lembram da história do rei Josias, o grande reformador de Israel? Que livro que ele achou no templo, que estava perdido? O livro da lei, o livro de Moisés. E o que ele achou no livro da lei, no livro de Moisés? Ao ler o livro, o que ele achou? As maldições da lei de Moisés. E ao achar as maldições da lei de Moisés, o que aconteceu na vida dele e na vida do povo? Uma grande reforma. Da mesma forma, nós, ao acharmos o livro da lei, as maldições de Moisés nos últimos dias, isso deve fazer a mesma coisa na nossa vida, uma grande reforma. Deuteronômio capítulo 32, e nós vamos ler o verso 13. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Ontem nós falávamos da importância de nós comermos o mel para que possamos ser sábios. Em Provérbios capítulo 24 nós lemos que o mel está conectado à sabedoria e o conhecimento. E nós sabemos que ao livro de Daniel, ao livrinho ser aberto, o conhecimento se o quê? Multiplicaria. E os sábios entenderiam esse conhecimento que se multiplicaria. Quando que o livro de Daniel foi aberto e esse conhecimento começou a se multiplicar? Nós temos várias respostas, 1798. Mas que outra data que nós temos? 1833? 1844? 1989? Quantas vezes será que o livro de Daniel foi aberto? Porque vejam o seguinte, se ele foi aberto em 1798, e depois ele foi aberto em 1989, no meio desse tempo, ele deve ter sido o quê? Fechado, selado novamente. E quando você vai na história de Cristo, qual era a mensagem que Jesus e João Batista pregavam? As 70 semanas, que é parte do mesmo período dos 2.300 anos. É uma parte daquela profecia. E qual que era a mensagem de Jesus e João Batista? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E da onde que eles tiravam essa ideia? Do capítulo 9 de Daniel. As 70 semanas estavam prestes a acabar. Então, na geração de Cristo, nós vemos o livro de Daniel sendo aberto novamente. E Jesus e João Batista pregavam, e os discípulos pregavam mensagens proféticas contidas no livro de Daniel. Mas por alguma razão, esse livro ele foi selado para que fosse aberto novamente em 1798. E entre 1798 e 1989, quando o livro é aberto novamente, há um selamento.
E eu não quero explorar muito essa área, porque nós temos uma pessoa especial que vai lidar com um livrinho e vai mostrar como que toda a Bíblia, ela se encaixa, se encontra naqueles 6 versos do livro de Daniel. E até aqui, pelo menos quando eu estou aqui na frente, compartilhando os meus estudos com vocês, até agora basicamente nós não lidamos ainda com a parte profética, com o aspecto profético, mas nós estamos lidando mais com a parte do coração, com o aspecto do caráter. Nós estamos massageando o nosso coração para nos preparar para entendermos as mensagens proféticas. Eu quero dizer, se você ainda não se empolgou com os estudos, porque você estava esperando algo profético, algo novo, algo que iluminasse o entendimento, a partir do próximo estudo nós vamos começar a entrar nessa avenida profética. Mas de que adianta a mensagem profética se o coração não está pronto? De que adianta a semente cair nos pedregais e nos espinhos da vida? Nós precisamos que o coração esteja pronto, que o terreno esteja preparado para que os frutos da justiça possam aparecer. De acordo com esse verso, não é só óleo, não é só mel que brota da pedra, mas o quê? O azeite. E nós vimos que esta era uma das grandes diferenças entre as virgens. Talvez a maior de todas, porque todas eram virgens, todas tinham as suas lâmpadas acesas. E para a lâmpada estar acesa, tinha que ter um pouco de azeite na lâmpada. Porém, metade tinha uma porção extra do azeite em suas vasilhas. E essa porção de azeite é que fez com que as lâmpadas não apagassem, enquanto que as outras não tinham essa porção extra. Nós vamos tentar entender o que representa esse azeite e por que é tão importante nós também termos esse azeite nas nossas vasilhas. O que representa o azeite? Para que serve o azeite? De acordo com a Bíblia. Para que serve o azeite? Nós falamos ontem. Combustível. Hoje nós temos a eletricidade. Antigamente era o azeite. Remédio. Na cozinha. Ok. Para ungir. O azeite era usado para unção também. Abram comigo em Êxodo 25. Êxodo 25. Todas essas respostas estão certas. Mas vamos deixar a Bíblia nos trazer a confirmação. Vamos provar se as nossas respostas realmente estão de acordo com a lei e com o testemunho. Êxodo 25, verso 3. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro e prata e cobre, e azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos e madeira de acácia, azeite para luz, especiarias para óleo da unção e especiarias para o incenso. Então nós temos aqui o óleo para unção e azeite para luz. O azeite para a luz, e nesse caso específico, para a luz do tabernáculo. O que alimentava o candelabro com 7 lâmpadas?
O azeite para a luz, mas o azeite também para a unção. Voltem comigo em Mateus 25. Notem o que acontece com as virgens em Mateus capítulo 25. Mateus 25, capítulo 25, verso 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Notem que as virgens que tinham o azeite, elas não podiam dividir o azeite ou dar o azeite. Por quê? Porque nós vamos ver que é algo intransferível. Eu não posso dar a minha experiência para alguém. Não é algo transferível. Hoje em dia nós estamos acostumados a pegar um pendrive ou um flash drive, colocar no computador, transferir os dados para o pendrive, tirar o pendrive, botar num outro computador e transferir os dados para o computador. Mas o azeite não funciona assim. É algo intransferível. Isso me faz lembrar de pessoas na Bíblia que tentaram comprar ou transferir a experiência de outros homens. Vocês lembram de Simão o Mago? É algo intransferível. Mas o que representa o azeite? Estudantes de profecias. Espiritualmente falando. Espírito Santo. Sr. White diz também representa o caráter. Mas quem é responsável, ou através de que instrumento, de que entidade que o nosso caráter é aperfeiçoado? O Espírito Santo. O caráter e o Espírito Santo, você não pode separar. Abram comigo no livro de 1 Samuel. Capítulo 16. Primeira Samuel 16, verso 13. Primeira Samuel 16, verso 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. O que nós vemos aqui? Assim que Samuel ungiu Davi com um azeite, o que tomou conta dele? Espírito Santo. Espírito Santo. Abram comigo em Isaías 61. Isaías 61. Assim que Samuel ungiu Davi com um azeite, nós vemos o Espírito sobre ele. Abri um parêntese aqui. Quando Davi foi ungido como o novo rei de Israel, Israel estava sem rei?
Saul era rei. Então nós temos dois reis reinando ao mesmo tempo, ungidos por Deus ao mesmo tempo, certo? Mas perante os olhos do povo, quem era o rei de Israel? Saul. Mas por alguma razão, Deus passou pela autoridade de Saul, foi e ungiu Davi. A igreja no deserto, o ministério de sustento próprio de Davi foi ungido por Deus. Mas Saul continuava rei de Israel. O reino de Israel, a estrutura continuava lá e perante os olhos do povo. Quem era o rei? As pessoas tinham uma dificuldade tremenda de entender que Davi foi ungido também. E que Deus usava Davi, ou estava usando Davi, porque nesse ponto, Saul já havia rejeitado o espírito de profecia. A Bíblia fala ao ponto de que os demônios tomaram conta de Saul. E nós estudamos isso ano passado. Efraim e Judá. Feche parênteses. Isaías 61. Verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. E ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Nós sabemos que Cristo cumpriu essa profecia. E nós vemos que Deus ungiu a Cristo com o seu Espírito. E assim que Ele é ungido, o verso nos diz que ele não somente pregava uma mensagem, anunciava o ano, como a Bíblia diz, o ano aceitável do Senhor, mas havia uma obra conectada com essa mensagem. Irmãos, nós não temos somente uma mensagem a dar para o mundo, mas nós temos uma obra que está conectada com essa mensagem. E essa obra, ou parte dessa obra, é a obra médico-missionária. Que nos foi dito que é a mão direita do terceiro anjo. É a mão que abre a porta da entrada do coração para que o Evangelho encontre uma terra saudável, um coração puro de todas as contaminações do mundo, para que possa crescer com mais facilidade. Existe uma obra conectada. Veja no capítulo anterior, no capítulo 60, verso 1. Bom, antes de nós irmos lá, mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês nesse texto é que, uma vez que você conecta, você é ungido por Deus, assim como Cristo. Você produz os frutos do Espírito. Você toma parte da obra e da mensagem de Deus para os últimos dias. Qual é a consequência disso? Verso 4. O que diz lá? E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas destruídas de geração em geração. Primeiro, o coração tem que estar reto diante de Deus. Primeiro nós temos que entender espiritualmente, ou intelectualmente e espiritualmente. E aí Deus nos usa para o quê? Restaurar os fundamentos. Porque o que aconteceria se o coração não estando reto perante Deus?
nós ainda cultivando o pecado na nossa vida, e aí nós queremos tomar parte do trabalho de restauração. O que você acha que aconteceria? Seria bom para os nossos estudantes verem você falando, ou verem eu falando uma coisa, mas a nossa vida é totalmente diferente. Nós pregamos uma mensagem que não corresponde com a maneira que vivemos. Por isso nós precisamos do mel e da manteiga, juntos. Capítulo 60, verso 1. Para que serve o azeite? Para iluminar, para dar luz, mas também para ungir. É um símbolo do Espírito de Deus. Notem, Isaías 60. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória, se verá sobre ti, e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Nós sabemos que essa profecia foi parcialmente cumprida quando Cristo veio a esse mundo pela primeira vez. Vejam comigo em João capítulo 1. João capítulo 1. Veja, João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Parcialmente, Isaías capítulo 60 foi cumprido na época de Cristo. E quando essa luz iluminou o mundo em trevas, a luz do conhecimento que emana da face de Cristo, fez com que dois grupos se separassem. O primeiro grupo aceitou essa luz, e ao contemplar a luz, refletia a luz. Assim como a lua reflete a luz do sol. Mas o segundo grupo rejeitou essa luz. Veja no verso 11, quem foi esse grupo que rejeitou a luz? Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quem era o povo que João estava se referindo aqui? Os judeus. Quem são os judeus espirituais nos dias de hoje? Ou seja, quando essa profecia voltar a se cumprir, e a luz resplandecer e iluminar as trevas, aqueles que se dizem seguidores de Cristo, que aguardam a sua vinda, que têm a lei e os testemunhos, e Cristo vem para os seus, e os seus o rejeitam. Mas o curioso é que existe um outro grupo, de acordo com Isaías, que caminha ou que é atraído por essa luz. E a Bíblia chama esse povo de os gentios. Eu pergunto para vocês, quando que essa profecia ela vai se repetir novamente? Que nós temos que nos levantar, resplandecer, e um anjo vem do céu e ilumina a terra com a sua glória. E todos os povos, todos os gentios são atraídos
a essa luz? Que anjo é esse que desce do céu? O anjo, quarto anjo. Apocalipse capítulo 18, abram lá comigo. Apocalipse 18, verso 1. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. E os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Saí dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Então, interessante é que os que reconhecem a luz, ou o maior número de pessoas que reconhecem essa luz que ilumina a terra com a sua glória, não são os seus, mas são os gentios. Em outras palavras, enquanto a igreja rejeita e ataca e persegue a mensagem de Cristo, porque ela vem de poucos pobres e impopulares, porque ela vem de pescadores ignorantes e lábios gaguejantes que não sabem falar, que não sabem escrever, leigos. Eles dizem: como que nós não reconheceríamos o Espírito de Deus se estamos na obra há tanto tempo? Enquanto o povo rejeita, os gentios são atraídos por essa luz. E como foi falado hoje de manhã, enquanto muitos cairão, Edom, Moabe e Amon pegam as nossas coroas, colocam nas suas cabeças e tomam o nosso lugar. Quem são Edom, Moabe e Amon? Os gentios. Os que estão no catolicismo, no protestantismo apostatado e no espiritualismo. Que hoje nós olhamos para eles e dizemos: pobre coitados. Mas muitas vezes são muito mais cristãos do que nós. São fiéis à luz que eles têm. Na ignorância deles, eles são muito mais cristãos do que nós. Abram comigo no livro de 2 Coríntios. E eu fiz essa pergunta já e repito: como que essa luz ilumina o mundo inteiro? Como é possível essa luz? Será que é um anjo literal que desce do céu? O que vocês me dizem? Como que essa luz ilumina a terra com a glória de Deus? Ok. A chuva é um símbolo do Espírito Santo sendo derramado. O que é um anjo na Bíblia? É um mensageiro. Quem são os mensageiros de Deus nos últimos dias? Somos nós. A forma que essa luz irradia pelo mundo é através da nossa face, através do nosso caráter. É através da... Lembra ontem? O que é de bom, ou que bom tem se nós pegarmos a luz e escondermos aqui embaixo? Sabe qual era a razão que o mundo estava em trevas na época de Cristo? A razão era que a luz que deveria brilhar não brilhava. Esconderam embaixo do alqueire. Qual era a luz que devia brilhar na época de Cristo? A igreja de Deus. Eles deviam brilhar. Não estavam brilhando. Consequência, o mundo inteiro estava em trevas. Deus ilustra o fim desde o princípio. Qual que é a razão que o mundo está em trevas hoje?
A mesma razão. 2 Coríntios capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4, verso 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui está a explicação. A razão que aquele anjo ilumina a terra com a sua luz e com a sua glória é porque um remanescente no povo de Deus cumpre com essas especificações. E a glória de Deus, resplandece nos nossos corações, e assim o mundo vê o caráter, a glória do caráter e da santidade divina. Mas isso não é para que nós nos exaltemos, como os fariseus diziam: nós somos a nação santa, a semente santa, nós temos a lei e os testemunhos. Não. Paulo diz que esse mistério da divindade, de Deus pegar a última geração dessa terra, depois de 6.000 anos de pecado, 6.000 anos de degradação, imoralidade, corrupção e miséria, e fazer com que essa geração resplandeça e reflita perfeitamente o caráter de Cristo, é um mistério para mim. E a Bíblia chama o mistério da divindade, o mistério de Deus, Cristo em vós, a esperança da glória. A única esperança dos gentios, Edom, Moabe e Amon, é ver Cristo em nós. Não somente escutar as nossas mensagens, não somente ouvir sobre a muito firme palavra dos profetas, mas quando eles veem uma combinação, algo completo, um evangelho completo de mensagens poderosas, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia à casa de Israel os seus pecados e à casa de Jacó as suas transgressões. Quando a combinação da trombeta e das obras, elas acontecem, aí sim a terra é iluminada com a glória. Em vasos de barro, lábios gaguejantes, leigos, como nós, ou como a maioria de nós. Dois amigos conversavam comigo agora no intervalo, e eles me perguntavam como nós devemos estudar a Bíblia. Porque quando eu vou no grego e no hebraico, e eu clico, aparece vários significados. Como saber qual que é o significado correto? Confusão. Existe uma outra palavra na Bíblia que significa confusão. Essa palavra é Babilônia. Se você fundamenta as tuas doutrinas e o teu entendimento no grego e no hebraico, quando essa tormenta que nós estamos aprendendo passar pela terra, nós não vamos conseguir permanecer. Porque não foi assim que nossos pais na fé estudaram a Bíblia. Eles não se basearam no grego e no hebraico. Porque hoje, um dos grandes argumentos contra
essas verdades, ou a restauração dessas verdades, é que ela tem sido feita por leigos, não por teólogos. E que quando você vai no grego e no hebraico, você não consegue estabelecer essas verdades. Nisso eles estão corretos. Porque na verdade foi o grego e hebraico que começaram a destruir essas mensagens. Em 1864, Tiago White e Ryan Smith publicam um artigo com relação aos 7 tempos de Levíticos 26. Qual que era o argumento deles? O hebraico. Porque no hebraico, a palavra tempos não é um tempo profético. Por isso vamos rejeitar. E hoje tem sido usado esse argumento, vez após vez, para tentar acabar com os 7 tempos. Mas o que esses pastores e teólogos não entendem é que se você usa o hebraico e o grego para tentar estabelecer os 2.300 anos, você não consegue. É por isso que tantas pessoas como Desmond Ford, na década de 80, levou 300 pastores para fora da igreja adventista, dizendo que não havia santuário, dizendo que os 2.300 anos, os 1.260, os 1.335, os 1.200, tudo isso era errado. Que William Miller era um grande cristão, mas ele não era um grande matemático, ele não era um grande teólogo. Por isso nós não devemos usar o grego e o hebraico. Abram comigo a apostila, nas regras de William Miller. Página 2, 14 regras. Primeiro parágrafo, nós não vamos ler as 14 regras, isso aí é para você, é para o seu material, para o seu estudo. Mas o primeiro parágrafo diz: aqueles que estão unidos na proclamação da terceira mensagem angélica estão pesquisando as escrituras sobre o mesmo plano que o pai Miller adotou. Ela nos leva de volta ao plano que Miller adotou. E qual era o plano? Miller tinha 2 livros. Um era a Bíblia e o outro uma concordância. O que poucos sabem é que a concordância que ele tinha não havia grego e não havia hebraico. Não era Strong's Concordance que a gente tem hoje, mas era Cruden's Concordance. A Cruden's Concordance, ela não tem hebraico nem grego, ela conecta palavras na língua inglesa. Palavras e frases semelhantes nas escrituras. Algo fácil que todos nós podemos fazer hoje. Quando você abre o seu computador e busca um aplicativo da Bíblia, você tem lá uma barra de ferramentas e você digita lá a glória de Deus. E você clica Enter. E ali vai aparecer todos os versos que aparece a glória de Deus. E aí o teu trabalho agora é olhar os versos. Está muito mais fácil hoje. Com computador, internet, iPad, mini iPad, isso e aquilo. Hoje você carrega 20.000 páginas no teu telefone. Mais de 20.000 páginas de Espírito de Profecia no teu telefone. Fácil. Com um botão você pesquisa o que você quiser. E ainda assim parece que a gente tem uma preguiça tremenda. Que há uma dificuldade tremenda. Irmãos,
Se existe um grupo que conhecia as Escrituras, mileritas. Eles estudavam noites após noites, entravam de madrugada estudando as Escrituras. Na lâmpada com azeite. E hoje parece tudo mais difícil, a gente não tem tempo para nada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Abram comigo no livro de Salmos. Salmos, capítulo 104. Não deixe ninguém vir com esse papo furado de que os mileritas eles conheciam, mas eles tinham muitas coisas erradas. Eles não sabiam direito, eles não eram estudiosos. Não está vendo aqui? Eles erraram. Eles esqueceram de calcular o ano zero. Não é essa a explicação que eles nos dão? Um erro tão bobo, o ano zero, quando você vai para antes de Cristo, para depois de Cristo. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos que entender a história de 1798 a 1844 para entender qual era o argumento que eles usavam. Porque o ano hebraico, o ano judeu, não começa em janeiro e acaba em fevereiro. Acaba em dezembro. É só o meu ano que começa em janeiro e fevereiro. Isso foi o calendário de Justiniano, não é? Nós temos que aprender um pouco mais sobre história sacra, porque os movimentos reformatórios, como nós lemos no primeiro dia, que Deus opera usando os mesmos princípios em cada movimento da história sagrada. A história milerita é um movimento sagrado e nós temos que conhecer. Assim como a história de Cristo, a história de Moisés, a história de Neemias, a história milerita faz parte dos movimentos reformatórios e nós temos que conhecer. A história adventista faz parte da história sagrada. E quantos de nós conhecemos em detalhes a história da igreja? Se eu dissesse, ou se eu perguntasse, grandes marcos da história adventista e as datas, quantos de nós saberia dizer, não, esse ano é importante porque aconteceu isso, isso e isso? Deus queria fazer esse e esse trabalho. Nesse ano, a mensagem de saúde foi dada. Nesse ano houve uma rejeição disso e disso e disso. O contínuo começou a ser rejeitado nesse ano por esse e essa pessoa. Nós não sabemos essa história. Por isso que nós somos facilmente enganados, facilmente iludidos. Vamos voltar para o nosso estudo. Nós estamos no livro de Salmos, certo? Salmo 104, talvez não era esse o capítulo. Me dê só um minuto. Acabei saindo do assunto totalmente.
Bom, vamos para o livro de Eclesiastes, então, já que eu não encontro no livro de Salmos. Deus vai me trazer à memória. Não. Eclesiastes capítulo 8. Eclesiastes capítulo 8. A Bíblia diz ali no verso 1: quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Nós falávamos sobre aquele anjo que ilumina a terra com a sua glória, sobre os mensageiros de Deus com a iluminação do conhecimento de Cristo nas suas faces, iluminando a terra com a sua glória. E aqui a Bíblia diz que o sábio, a sabedoria do homem, faz iluminar o seu rosto, faz brilhar o seu rosto. Então aqui nós temos uma conexão com as virgens sábias. São as virgens sábias, não as loucas. Porque o que acontece com as loucas? Vejam em Provérbios 21. Provérbios 21, verso 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o quê? O homem louco esgota o azeite. As virgens sábias são aquelas que possuem azeite e que a sua sabedoria faz iluminar o seu rosto com a glória de Deus. Mas o insensato, o louco, esgota o azeite. O Espírito Santo, que é um símbolo o azeite, o símbolo do Espírito Santo. O azeite é um símbolo da unção do Espírito Santo. Faz com que as faces das sábias iluminem com a luz da graça e do caráter divino. É a operação do Espírito no nosso coração que faz com que as nossas obras glorifiquem a Deus. Ao contemplar, nós somos transformados à imagem e semelhança dele. O verso que eu queria encontrar no livro de Salmos e que me foge à memória, talvez vocês saibam, possam me ajudar, nos diz que o azeite ilustra o rosto e faz brilhar o rosto. É o azeite que faz o rosto brilhar. 104:15. Eu estava no capítulo certo. 104:15. Obrigado, irmão. Salmo 104, verso 15. O vinho que alegra o coração do homem e o azeite faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. O que faz reluzir o rosto? O azeite. Pergunta para vocês. Temos nós, nas Escrituras, exemplo de pessoas que reluziam através do rosto?
alguns exemplos. Escutei Moisés, Estevão, mas eu estou pensando... Cristo. Vamos ver a história em Mateus 17. Mateus 17. Mateus 17, verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João. Quantos discípulos? 3. 3 discípulos e Jesus. A combinação 3 em 1. 3 mensagens seguidas pela 4ª mensagem. E os conduziu em particular a um alto monte. Que alto monte seria esse? O Monte Santo e Glorioso, de Daniel capítulo 11, 45. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Uau! Que experiência para os discípulos. A face de Cristo resplandecendo como o sol. E a propósito, quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 1, capítulo 20, qual que é 22, se eu não me engano, qual que é a aparência da face de Cristo? Como o sol. A sua face brilha como o sol. O sol da justiça que traz cura nas suas asas. Não somente cura para o corpo, mas para a alma. Mas notem, quando a sua face resplandece com a luz, o que acontece com as suas vestes? O que representa as vestes se tornando branca? Ok? Os pecados. Tinha pecado nas vestes de Cristo? Segura o dedo aí. Vai comigo em Apocalipse 19. Apocalipse 19, verso 8. Verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, e o quê? Resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. O que representa aquelas vestes brancas? As justiças dos santos, que devem ser lavadas no sangue das uvas, no sangue do Cordeiro de Deus. Então veja que é 2 características. O rosto brilha, mas as vestes estão brancas. Eu quero ler com vocês o verso 3 e depois nós vamos voltar nisso. Eu quero que vocês guardem na sua memória. Quem é que aparece para ele? Elias e Moisés. Guardem isso. O rosto dele brilha, as vestes brancas, Elias e Moisés aparecem para ele. Mas vamos comigo agora, porque no livro de Êxodo existe um outro homem que vocês mencionaram, Moisés,
que também passa por essa experiência. Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34, verso 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com Deus. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram, chegaram-se a ele. Temeram chegar-se a ele. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos Moisés também resplandecendo luz da sua face, mas o que nós vemos ele carregando? 2 tábuas. Jesus com as vestes brancas, o rosto resplandecendo. Moisés com o rosto resplandecendo. E eu acredito que as vestes dele estavam brancas, porque qual era a razão que o seu rosto resplandecia? Ele estava diante de Deus. E pode algum pecado permanecer, ou algum pecador permanecer diante de Deus? As suas vestes estavam brancas. E o que ele tinha nas suas mãos? 2 tábuas. Capítulo 33, verso 18. Notem. Capítulo 33, verso 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Aqui é Moisés falando com Deus. Senhor, mostra-me a tua glória. É essa glória que ilumina a terra. É a mesma glória. Essa é a glória que emanava da face de Moisés. Mas veja a resposta de Deus. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha o quê? Bondade por diante de ti. E proclamarei o quê? O nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Moisés diz: Senhor, deixa-me ver a sua glória. E Deus diz: ok, eu vou fazer a minha bondade passar diante de ti. Eu vou proclamar o meu nome diante de ti. Nome, glória, luz no rosto. O que a Bíblia está querendo nos dizer com isso? Irmãos, esse é o trabalho do azeite. Essa é a razão do azeite. É o azeite que faz com que o rosto resplandeça. Como que nós podemos entender isso? Capítulo 14 do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 14, verso 1. Apocalipse 14, verso 1. A face brilhando, as vestes brancas, as tábuas na mão. A glória de Deus. Mas Deus diz: proclamarei o meu nome, a minha bondade, a minha misericórdia. Verso 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião,
e com ele 144 mil, e em suas, o quê? Testas tinham escrito o nome do Pai. Que marca é essa que nós vamos receber na testa? Selo de Deus. O nome de Deus. A glória de Deus. Os atributos do seu caráter. Nossa fonte. Por isso, irmãos, não adianta nós pegarmos as tábuas se nós não tivermos os outros atributos. Nós temos que ter a face brilhando, as vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, as tábuas na mão, sim, e assim iluminaremos a terra com a glória de Deus. Essas são as virgens sábias. Essa é a experiência que elas passam. Eu queria encerrar. Quantos minutos faltam? Ótimo. Porque esse encerramento eu quero levar vocês numa história. Numa história do Antigo Testamento. Que ilustra a experiência das sábias e das tolas. E eu acredito que não é uma coincidência que essa história também se encontra no capítulo 25. Mas o livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 25. Samuel capítulo 25, verso 2. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Algumas coisas eu quero que você preste atenção nesses versos. A primeira coisa é que esse homem Nabal, ele era um homem muito poderoso. Ele tinha muitas possessões. Em outras palavras, ele era rico e enriquecido e de nada tinha falta. Ele cuidava de ovelhas. Ovelhas, cabras. E ele tinha uma mulher chamada Abigail, que era de bom entendimento. Ela era sábia. Abigail era sábia. Mas Nabal, ele era duro de coração, maligno nas obras, e da casa de Calebe. Claramente nós podemos ver que Abigail representa as sábias. Mas Nabal, pela dureza do coração, pelo coração de pedra que ele tinha, e por ser maligno, e a propósito, eles eram da casa de Calebe. Qual era a tribo de Israel que Calebe veio? Judá. Tribo de Judá. Linha de Judá. Ele não veio de Efraim, veio de Judá. Mas veja o que significa o nome Nabal. Vamos deixar a Bíblia ser mais clara, determinando quem realmente são os sábios e quem são os tolos.
Olhem comigo no verso 25. Meu senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual o seu nome. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. O que significa Nabal? Louco. Abigail, a sábia. Nabal, louco. Da casa de Caleb, da linha de Judá. E notem o que acontece na história. Vamos ler no verso 5. Desculpa, verso 4. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. Nabal tinha ovelhas, tinha igreja, tinha as suas ovelhas para pastorear. E enviou Davi 10 moços, e disse aos moços: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está, e assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Em outras palavras, Davi protegia os pastores de Nabal. Quando Davi estava no deserto, acampando com seus homens, e os pastores de Nabal passavam por ali, Davi apoiava e protegia esses pastores. Então você esperaria que Nabal retribuísse o favor, certo? Eu esperaria. Se eu cuidasse, se eu tivesse na posição de Davi, cuidando dos pastores de Nabal, e de repente me faltasse água e alimento e mantimentos para os meus homens, eu esperaria que pelo menos ele me desse o básico. Mas veja o que acontece. Verso 8. Pergunta-o aos teus moços e eles te toderão. Estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho o que achares à mão. Em outras palavras, dá-nos frutos, alimento, água, precisamos de mantimento. E nós vamos ver depois que Abigail provém os frutos. Davi só estava pedindo os frutos. O que Deus está pedindo para nós hoje são os frutos. Dá-me os frutos. Verso 9. Chegando, pois, os moços de Davi e falando a Nabal, todas aquelas palavras em nome de Davi se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Sabe o que me lembra essa resposta de Nabal? Faraó. Amém. Quem é Deus? Quem é esse Deus para que eu deixe Israel ir? Que espírito é esse? Espírito de incredulidade. Espírito é o próprio espírito do ateísmo, do espiritualismo. Verso 11. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Nabal sabia quem era Davi. Ele conhecia Davi. Mas aqui há uma dissimulação. Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando, lhe anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. Cada um cinja a sua espada, e cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Todavia aqueles homens têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles.
quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviam, assim de dia como de noite, todos os dias que andávamos com eles apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é o homem vil e que não há quem lhe possa falar. Veja que os próprios servos de Nabal dizem: Abigail, por favor, interceda por nós. Interceda por nós. Porque durante todo esse período que nós estávamos lá com os homens de Davi, eles cuidaram de nós. Eles proveram o que nós precisávamos. Mas o exército de Davi já estava com as espadas na mão, prontos para ir destruir a casa de Caleb, a casa de Nabal, desculpa. E aí nós temos Abigail entrando em cena, dizendo para os servos: segurai, segurai. Segurai os ventos da destruição, porque eu vou até Davi. E eu vou falar com ele, interceder. Verso 8, Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 passas de figo passados, e pôs sobre os jumentos. E disse aos moços: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que porém não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E enlaçou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Em outras palavras, Abigail estava dizendo a Davi: segura os ventos, segura as espadas, não destrua o povo, que a transgressão dele caia sobre as minhas vestes. Quem foi aquele que tomou sobre si as nossas transgressões? Que diz: segurai, segurai meu sangue, meu sangue. E Deus ordenou que os anjos segurassem os ventos da destruição, enquanto os seus filhos fossem o quê? O nome de Deus, o rosto de Deus resplandecendo, vestes brancos, selamento. Davi só queria os frutos. O que Abigail levou a ele foi suficiente. Ali no verso 18 nós temos os frutos. O que Deus quer, irmãos, é frutos. Que frutos? Os frutos do Espírito. De Gálatas capítulo 5. Só isso. Notem como a história continua. Interessante que ela andava num cavalo até Davi, certo? Jumento. Verso 25 nós já lemos. Veja no verso 27. E agora este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu senhor. Porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os
teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos ele arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. Verso 32. Então Davi disse a Abigail: bendito o nome do Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que eu te fizesse mal. Que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou de sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele. E ele já muito embriagado pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Notem a curiosidade. Abigail intercedendo por Nabal, o seu esposo tolo, diante de Davi e o seu exército. Nabal prestes a ser extirpado da face da terra, com toda a sua família e as suas possessões. O que ele fazia? A Bíblia diz que havia um banquete, muito vinho, muita embriaguez. A porta da graça estava fechando para Nabal. E ele continuava bebendo o vinho de Babilônia sem parar, até ficar embriagado. Estava próximo a ser extirpado da face da terra, mas não tinha discernimento, porque ele era tolo. Isso me lembra de Isaías capítulo 29, que nós lemos hoje de manhã. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não por bebida forte. Aqui é um vinho espiritual. São essas doutrinas de Babilônia que fazem com que muitas vezes nós não percebemos quão perto está o fechamento do tempo probatório. Veja o que acontece. Verso 37. E sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas e se amorteceu o seu coração e ficou ele como pedra. Ele já tinha um coração duro de qualquer forma, mas aqui a Bíblia diz que ficou como pedra. Coração de pedra. Sabe, muitas vezes o nosso problema é o mesmo problema de Nabal. E Deus precisa fazer uma cirurgia cardíaca em nós. Ele precisa abrir o nosso peito, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, aonde Ele pode escrever a sua lei. Verso 38. E aconteceu que passados quase 9 dias, é isso? 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Por que 10 dias? Por que não 9, 8, 6, 5, 4, 20? Por que 10? 10 dias, símbolo provação, do tempo probatório.
Lembra em Apocalipse capítulo 2, quantos dias a igreja sofreria provações? Abram comigo em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, verso 10, nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. 10 é um símbolo do teste. Os 10 mandamentos são um teste. Mas existe um outro homem que foi testado também em 10 dias. Nós sabemos que aqui são 10 anos, profeticamente, 10 anos de teste. Cuida para que ninguém tome a coroa da tua cabeça. 10 anos de teste. Mas esse homem teve um teste de 10 dias. Quem é esse homem? Daniel capítulo 1. Daniel 1, verso 12. Experimenta, peço-te a teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso e experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. E a Bíblia diz que eles ficaram 10 vezes mais sábios. Dez vezes mais gordos e saudáveis. 10 dias de teste. Quer dizer que Daniel só comeu uma dieta vegetariana aqui? Não tinha carne, não tinha leite, não tinha queijo, nada de açúcar. Ele era um reformador da saúde. Quem representa Daniel nesse capítulo? E Daniel, irmãos, até quando que ele fica, de acordo com Daniel capítulo 1? Verso 21, olhe lá. Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Quem é Ciro na Bíblia? É um símbolo de Cristo. Em outras palavras, Daniel ficou até a vinda de Cristo. Ele representa eu e você. E nesse capítulo representa a nossa dieta nos últimos dias. Vamos finalizar em Samuel 25, finalizando a história. 1 Samuel 25. A porta da graça fechou-se para Nabal, aquele tolo da casa de Judá,
que se dizia rico e enriquecido, de que nada tinha falta. Depois de 10 dias, ele morreu. E a Bíblia diz, e ouvindo Davi que Nabal, verso 39, e ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor que julgou a casa de minha afronta recebida da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo, Davi nos tem mandado a ti para te tomar por mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse, eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou num cavalo, um jumento, com as suas 4 moças. 5 moças? Quem você acha que essas 5 moças representam? E as 5 moças, a Bíblia diz, seguiam as suas o quê? Pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Irmãos, Deus ilustra o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Esse é o único Deus que pode fazer isso. Não há outro Deus que anuncie o fim desde o princípio. Não há outro semelhante a mim, diz a palavra de Deus. E o que eu quero, o gancho que eu quero pegar para o nosso próximo encontro e trazer essa história para dentro da nossa casa é que Nabal e Abigail foram visitadas por Davi. Nabal e Abigail, a casa de Judá, a casa de Caleb, foi visitada por Davi. Esse foi o tempo da visitação para Nabal e Abigail. E o que a Bíblia fala sobre o tempo da visitação? O meu último verso se encontra no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Verso 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Quem que está falando isso? Jesus. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. Que inimigo é esse que Jesus estava alertando o povo? Quem? Roma, o rei do norte. E te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Irmãos, nós vivemos no tempo da nossa visitação. Será que nós estamos que nem os judeus, sem saber o tempo da visitação? Deus tem nos visitado há algum tempo já.
E nós vamos ver o que Ele faz no tempo da visitação. Antes da destruição, irmãos, há um trabalho que Cristo faz, porque Ele é misericordioso, longânimo, e Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem à vida eterna. Vamos orar. Santo e eterno, que habitas nas alturas, nós louvamos o Teu nome pela muito firme palavra dos profetas, que é como uma luz que ilumina em lugar escuro. Sabemos que existe um propósito moral da palavra da profecia, e oramos para que o Senhor derrame a Tua bênção sobre nós e faça com que a estrela d'alva nasça em nosso coração. Que os nossos corações não sejam corações de pedra como de Nabal, mas que sejam coração de carne, que possam ser lavados com a água da Tua graça, ungidos com o óleo do Teu Espírito, e que o Senhor escreva a Tua lei, esconda a Tua lei no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Que nós possamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro e apresentar-nos a Ti como igreja santa, sem ruga, sem mácula e mancha. Que ao contemplarmos a glória e o caráter e o nome de Deus, possamos ser transformados à Sua imagem e semelhança, e o nosso rosto possa resplandecer com a Tua glória. E que Edom, Moabe e Amon, ao verem o nosso exemplo, ao verem a forma que nós conduzimos a nossa vida, o nosso estilo de vida, possam ser atraídos para a Tua glória, da mesma forma que Cristo atraiu os gentios. Esse é o verdadeiro evangelismo, espírito evangelista. De nada adianta nós queremos alcançar outros quando a nossa própria alma não foi alcançada. Sonda-nos, Senhor, e conhece o nosso coração, prova o nosso pensamento e vê se há algum caminho mau e guia-nos no caminho eterno. Amém. Rogamos em nome de Jesus. Amém.